edital, esse está aberto até o dia 4 de julho. Ele deve contemplar 67 propostas de diversas linguagens artísticas e segmentos culturais em todo o estado do Rio Grande do Sul, somando 3 milhões de reais. A ideia do edital, como os outros anteriormente lançados, que não as faixas não são por segmentos artísticos ou culturais, todos os segmentos estão abarcados em todo o edital. Ele é dividido em finalidades, 3 finalidades que a gente vai ver na sequência. Pessoas físicas e jurídicas de direito privado que possuem CPC, o Cadastro Estadual de Produtor Cultural, habilitado e atualizado até o dia 3 de julho de 2015, um dia antes. Um dia antes do final do edital, o cadastro tem que estar aprovado por nós. Normalmente acontece das pessoas deixarem para fazer o cadastro 1 ou 2 dias antes de acabar e não dá tempo de a gente analisar e aprovar o cadastro e não tem como escrever. Então a gente pede que possam, quem não for cadastrado, faça esse cadastro quanto antes. No site, nesse link, tem um manual de cadastro, que tem todas as dicas, os procedimentos. Aqui, se vocês quiserem também, depois nas perguntas, ter alguma informação mais detalhada do cadastro, a gente pode passar. Cada proponente poderá escrever um único projeto no edital, e as inscrições vão até 4 de julho. Então, essas são as 3 finalidades que envolvem o edital. A primeira, apoio à produção e inovação cultural, são R$1 milhão, e nesse a gente tem uma faixa para proponente pessoa física, né, é a única faixa para pessoa física, são 20 projetos de R$25 mil. E para pessoa jurídica, 4 projetos de R$50 mil e 3 projetos de R$100 mil. A segunda finalidade é apoio à circulação, R$1 milhão também, essa toda para a pessoa jurídica, 20 projetos de R$50 mil. E a terceira finalidade é apoio à programação continuada em espaços culturais, R$1 milhão também, para a pessoa jurídica e 20 projetos de R$50 mil. Agora a gente vai detalhar o que trata cada um desses. Apoio à produção e inovação cultural. Então, a seleção de projetos que desenvolvam novos bens culturais, produtos ou serviços inéditos para a fruição, estimulando a proposta inovadora. Então, a ideia é de que se apresente projetos que proponham novos produtos culturais que, ao final do projeto, estejam prontos para a fruição. Objetivos específicos. Incentivar a criação de bens culturais no Rio Grande do Sul, fomentando o processo criativo. Provocar e promover experiências criativas e inovadoras nas diversas áreas e segmentos culturais e para todos os tipos de público. Impulsionar a criação autoral e de linguagem nas diversas áreas e segmentos, incentivando a permanência de trajetórias artísticas. Fortalecer a produção cultural na geração de ativos econômicos, estabelecendo uma lógica que valorize o produto cultural de qualidade. Objetivos. Contrapartidas. Difusão do bem cultural produzido através de lançamento, apresentação ou outra forma de exibição pública, inclusive através de mídias digitais. Realizar, ao final do projeto, em local e data a ser contabilizado com a SEDAC, compartilhamento sobre experiências e conhecimentos adquiridos na realização do projeto. E registro de indicadores frutos da realização do projeto também. A segunda finalidade, apoio à circulação. Seleção de projetos que façam circular bens culturais, produtos ou serviços, tais como espetáculos, exposições, dentre outros, já produzidos e prontos para fruição, de qualquer área ou segmento cultural. Objetivos específicos. Difundir a produção cultural nos âmbitos local, estadual, nacional e internacional, promovendo seu reconhecimento, valorização e intercâmbio. Ampliar o acesso às diversas manifestações do fazer cultural, qualificar e adequar o bem cultural para a circulação, incentivar a formação de plateias, gerar mercado de trabalho e renda a partir de bens e serviços culturais e possibilitar encontros artísticos, trocas de conhecimentos e saberes, circulação e acesso cultural. Os requisitos específicos para essa finalidade é que tem a apresentação descritiva do bem cultural acompanhada de informações técnicas e artísticas quando da inscrição do projeto, né?
comprovação do bem cultural através de fotos, matérias publicadas em jornais, revistas e outros meios, catálogos, folders, links. Circular em no mínimo 2 municípios diferentes, de diferentes COREDs do Estado, indicando os municípios e locais previstos para a realização das apresentações nas cidades, bem como as possíveis parcerias locais do projeto. Contrapartidas: deve prever uma amostra dos bens culturais que circulam em local e data a ser compatibilizado com a SEDAC, realização de ao menos uma apresentação com entrada franca, dessas que forem feitas pelo projeto, promover encontros, palestras ou oficinas para compartilhamento do processo criativo nos municípios em que vierem a circular. Terceira finalidade: apoio à programação continuada em espaços culturais. Esse tem como objetivo a seleção de projetos de programação cultural a ser desenvolvida regularmente por pelo menos 4 meses em um espaço cultural público ou privado, favorecendo a formação do hábito da frequência a espaços culturais. Objetivos específicos: qualificar a programação cultural nos espaços públicos ou privados, promover a inclusão, ampliando o acesso aos processos de fazer cultural, gerar mercado de trabalho e renda a partir de bens e serviços culturais, estimular projetos de iniciação artísticas para crianças e adolescentes, incentivar a formação de plateias e contribuir para a ampliação da interface entre cultura e educação, entre cultura e turismo. Requisitos específicos dessa finalidade. Então, informações sobre o espaço cultural, público ou privado, no qual ocorrerá a programação, com apresentação de mapa, fotos do local, capacidade de público, uma amostra, um foco curatorial do que vai prever essa programação, listagem de intenções para compor a programação, com pelo menos 50% dos artistas que se apresentarão, estratégia de acessibilidade e democratização de acesso, informando no formulário se há previsão de entrada franca ou valor previsto para a cobrança de ingresso. Deverão estar incluídos na programação oficinas, palestras, seminários, workshops, debates, encontros ou quaisquer ações voltadas à capacitação e compartilhamento de experiências, técnica ou conhecimento. Deverá ser prevista a remuneração de todos os artistas e, como contrapartida específica, a realização de ao menos uma apresentação por mês com entrada franca. Então, qual é a próxima fase depois de encerrar as inscrições? Depois que encerram as inscrições, inicia a fase de habilitação. Nós, do setor de análise técnica, que vai fazer a conferência, basicamente, se o projeto está dentro do que foi estipulado no edital, documentação exigida e outras exigências do edital. Se estiver tudo ok, o projeto passa e ele vai para a avaliação de uma comissão avaliadora. E essa comissão avaliadora ela é formada ela é tripartite, tá? 1/3 formado por indicação da Secretaria da Cultura, 1/3 formado por indicação do Conselho Estadual de Cultura e 1/3 formado por indicação da FAMURS. Tá? Esses indicados irão compor a comissão de avaliação, que vai dar as notas a partir dos critérios de pontuação que estão no próprio edital, que a gente vai ver. Acho que está seguido aqui. Aqui estão os critérios de pontuação. Então, isso é legal. Para escrever o projeto, dá uma olhada nesses critérios de pontuação antes, para ver o que vai ser avaliado no projeto e tentar construir ele já em cima desses critérios, que são gestão do projeto, relevância artístico-cultural, desenvolvimento da economia da cultura. Gestão de projeto. Aderência à finalidade na qual o projeto foi inscrito. Vale 2 pontos. E o planejamento do projeto e coerência nas informações apresentadas. E capacidade de gestão do proponente e equipe. 2 pontos. Aí entra a questão de currículos, né, de material que vocês podem botar em anexo para ser avaliado durante os critérios de pontuação. Relevância artístico-cultural. Mérito e relevância cultural, 4 pontos. Originalidade, inovação e criatividade das ações propostas, 2 pontos. Desenvolvimento da economia da cultura. Perspectiva de estímulo ao desenvolvimento das cadeias produtivas da cultura e de competências criativas e a formação de mercados para a cultura. O outro
quesito relação custo-benefício do projeto apresentado. Como existe um critério mínimo do que o projeto deve apresentar, existe essa avaliação do custo-benefício, que projetos com o mesmo valor podem fazer mais apresentações, além do que está previsto, ou menos. Então, isso também é interessante de analisar na hora de escrever o projeto, quais cidades vão, quantos artistas, tentar utilizar ao máximo recursos, parcerias para qualificar o projeto. Tem mais 2 critérios: rebatimentos culturais e sociais, o projeto que contemple ações de democratização do acesso, de estímulo à fruição de bens e serviços culturais, de acessibilidade, de inclusão de grupos vulneráveis e ou desenvolvimento da cultura digital. O outro é equidade da seleção dos projetos. Esse aqui, equidade na seleção de projeto, ele é calculado pelo próprio sistema. Tá? Ele vai ver o equilíbrio de demanda entre áreas e segmentos culturais. Por exemplo, número de projetos da área da música que foram inscritos e número de projetos da área patrimônio. Se tiver 10 projetos de música e 1 de patrimônio, o sistema ele tem um cálculo que vai dar uma pontuação um pouquinho maior para esse de patrimônio, para equilibrar, né, conforme a demanda. E o outro é o equilíbrio na localização do projeto, conforme a localidade e o IDESE, a pontuação no IDESE dos municípios, em que o projeto circular ele ganha mais ou menos pontos também. A gente pode mostrar depois, tem a tabelinha do edital que detalha isso. Fase de contratação, os projetos que vão ser selecionados, depois de publicado no edital, dá o prazo para recurso, tudo. Os proponentes dos projetos contemplados deverão apresentar os documentos previstos no edital. Estando toda a documentação de acordo com as regras do edital, será realizada a contratação e publicado no Diário Oficial. Os proponentes dos projetos contemplados deverão apresentar plano de trabalho, que será analisado pelo SAT, bem como entregar nota fiscal ou recibo, nota fiscal pessoa jurídica, recibo pessoa física, no valor da primeira parcela, 75% do valor recebido. Aqui 2 coisas. A ideia do plano de trabalho é que esse projeto que vocês vão apresentar vai ter uma perspectiva, um cronograma, ele não tem data, ele não pode ter data fixa, ele tem um cronograma de execução, a quantidade, período de tempo que vocês vão planejar ele. E, conforme foi visto antes, muitas coisas, por exemplo, foco curatorial, vocês têm que ter 50% da programação, alguns podem ter todo, outros não. Então, a ideia, e como tem um prazo que decorre da inscrição do projeto até o recebimento, né, de alguns meses, a ideia é que, quando for contemplado o projeto, os contemplados tragam para nós um plano de trabalho atualizado. Daí sim, vão estar com a certeza do dinheiro na mão, vão poder prever toda a programação completa, a gente vai construir junto isso com vocês para adequar possíveis alterações ou adequações do projeto que queiram fazer nesse percurso, nesse meio tempo, né, da inscrição até a aprovação, para que a gente inicie o projeto já 100% zerado e não ocorra o que aconteceu em outros editais, de que quando começava a executar, a gente ia começar a fazer readequação, e daí eram 1, 2, 3 readequações durante a execução do projeto, e dava muito transtorno para quem fazia o projeto e para a gente. Então a gente mudou isso, entrega um plano de trabalho preliminar na inscrição do projeto, né, para ter aquela ideia do que vai ser, e quando for executar, a gente refaz, faz um plano de trabalho definitivo junto com o SAT, zerado. Outra coisa, 75%. Esse edital prevê, então, que na hora de, quando contemplado, entrega a nota fiscal, recebe 75% do valor para executar. Porque esse edital não tem prestação de contas financeira. Tá? Ele só tem a prestação de contas do relatório físico. Vocês vão ter que comprovar que executaram aquilo que estava previsto no projeto. Então, por isso, 75% antes, comprovaram o que está realizado no projeto, comprovaram a realização da gravação, da circulação do livro, vocês recebem o outro 25%. Tá? Precisa prestar conta, sim, 60 dias após o final do projeto, do cronograma físico-financeiro. Deverá o produtor apresentar a prestação de contas, sendo que esse edital traz uma inovação na comprovação, tendo em vista que precisará entregar somente o relatório físico. O relatório financeiro somente será solicitado subsidiariamente se for necessário, ficando sob a guarda do produtor cultural por 5 anos.
Claro, se tiver alguma questão a ser esclarecida, pode ser solicitado, né? Por isso, é bom que vocês guardem, tenham os documentos, todos necessários. Mas a gente não vai ter prestação de contas financeira. Após a comprovação da prestação de contas, então, como falei, o plano de trabalho aprovado, realizou o que tinha que realizar, recebe os outros 25%. Então tá, nossa dica é que vocês leiam o edital, que está no site também, além de tirar outras dúvidas, esclarecer na hora da inscrição. Vou mostrar aqueles critérios aqui que fala das demandas, que é calculado pelo sistema, né? Então, percentual de demanda por área e segmento cultural. Entre 100% e 90% um ponto, então, quanto menos projetos tiverem do segmento, né? Por exemplo, na área da música, 75% dos projetos sejam da área da música, né? Vai ganhar 3 pontos. Quanto menos projetos, mais pontos ele ganha. Essa é a ideia da pontuação por demanda. E a outra do IDES, aí, classificação em relação ao índice de desenvolvimento socioeconômico. Então, daí existe a tabela, acho que da FEE, da FEE, que vai ter todos os municípios e a pontuação de cada município. E conforme, então, o número do IDES vai receber uma pontuação também gerada pelo sistema. Por exemplo, circulação, no mínimo 2 municípios, ele pega o município que tem o menor IDES. Se for 3, 4 municípios, o que tiver menor IDES, conta para essa pontuação. Tá? Agora a gente vai passar para o formulário, para mostrar para vocês como é que é o formulário. E depois podemos abrir para perguntas. Só informando que a gente tem a Gabriela e a Catiele, estão na parte de cima ali, vocês podem, quem quiser entregar a pergunta por escrito. Aqui na parte de baixo tem a Janaína e a Andressa e o Lucas. E quem preferir o microfone aqui na lateral. Tá. O formulário é bem simples, ele está já disponível no site. É só abrir, ele é em Word, vocês podem baixar ele, preencher ele todo e depois mandar de volta, subir no sistema na hora da inscrição. Tá? Então, identificação do projeto, título do projeto e o município, tá? Locais de realização. Aí, quando for circulação, botar todos os municípios, ou, dependendo do projeto, tiver mais municípios, colocar todos que... Isso, tá. Tinha esquecido. Cada finalidade do edital tem um formulário específico. Esse é do apoio à produção e inovação cultural. Tá, os dados do produtor aqui embaixo, pessoa física ou pessoa jurídica. Tá? Se a pessoa física não precisa preencher, e os dados do CNPJ. Tá? Objetivos e metas. Objetos do projeto, escrever o que vai realizar. E as metas. Essas metas é legal ficar, quando for escrever, porque essas metas vão ser usadas como parâmetro para análise final lá de cumprimento do objeto. Então, tudo que vocês botarem nas metas aqui vai ter que ser comprovado depois, de alguma maneira, com fotos, com registro audiovisual, com gravação, com lista de presença, seja lá o que for. Então, o que está na meta tem que ser comprovado. Essa é a prestação de contas, tem que prestar muita atenção. Não tem prestação de contas relatório financeiro, mas essa aqui tem, pelo contrário, vai ter que estar muito bem feita, porque se não tiver, vai gerar problema. Né? É a comprovação da realização do projeto. Depois vem a apresentação, onde vocês vão descrever mais detalhadamente as ações, né, do projeto, justificativa e ficha técnica, aí dos principais profissionais que vão atuar no projeto. Né? Tem que ter contador, é obrigado a ter contador, todos os projetos. Tá? Depois vem metodologia, aí descrever como que vão realizar, como que vão ser executadas as metas, conforme a descrição do projeto, como que os profissionais vão trabalhar, quem, né, quando. Só uma parência aqui, muita gente acha que tem que preencher aqui esse espaço. Na verdade não, o pessoal liga, tem que preencher uma coisa. Tá, aqui não precisa preencher o plano de trabalho preliminar, é só o cabeçalho, só a metodologia. Rebatimentos culturais e sociais do projeto, isso aqui está ligado aos critérios de pontuação, bem específico, né? Então é legal pensar o que o projeto vai dar de retorno nesse sentido. Pode baixar.
E aqui o cronograma físico, financeiro. A ideia disso aqui não é uma planilha, como o projeto não tem prestação de contas, né, financeira, isso aqui não é para ser uma planilha detalhada, é para ser um resumo de ações e custos do projeto, principalmente para fazer a avaliação daquela ideia do custo-benefício. Né? O que o projeto vai fazer? Por exemplo, gastos em infraestrutura, quanto que vai gastar? Gastos em contratação de profissionais, quanto que vai gastar? Para ver se está usando bem o dinheiro, se é execuível, enfim, para quem for analisar ter uma noção dos valores do projeto. Não precisa detalhar cachê de artista por artista, nem valor de fornecedor, nada desse tipo de coisa. São ações pontuais, né, e os valores, o custo. É importante destacar também que o cronograma é de 9 meses. Não dá para aumentar, eu sei que dá para a gente editar o formulário, mas não é para aumentar 9, 10, 11, 12, que isso causa desclassificação já na fase de habilitação. Isso é bem comum e vocês têm que se programar para executar em 9 meses, né? Não dá para já mudar desde o início, isso acaba desabilitando. Sim, no máximo 9 meses, não pode ser. Pode ser com 1 mês, mas não pode ser com 10. Aproveitar que a gente está na parte financeira, lembrar que tem a questão dos impostos, né? Pessoa física tem uma carga de impostos bem grande, né? Tanto o ISS quanto o imposto de renda. Aquele valor de 25 mil, que é o valor bruto, vocês podem conferir com o contador, né? Que tem que ter no projeto certinho, mas vai dar alguma coisa de 18 mil e pouco líquido. Então tem que levar isso em consideração, é bem importante, né? Não adianta botar os 25 lá que não vai ser tudo isso. E a pessoa jurídica tem um desconto menor, que é só o ISS-QN, né? Que é retido na fonte, na nota fiscal. Só o ISS-QN que varia conforme o município da pessoa jurídica, né? Aí vocês confiram com o contador também. É importante falar também do contador, que também causa inabilitação, né? O pessoal não pode esquecer de preencher o contador e o número do CRC, não é só o nome, é o nome e o número, porque isso é conferido. Então, às vezes o pessoal faz na corrida, coloca só o nome e não coloca o número. É o nome e o número ali para não ocorrer a inabilitação. O contador também é alto. Aqui apoiadores, então a ideia é que o projeto ele pode ter qualquer tipo de apoio, desde que não outros financiamentos, outros apoios em serviços e parcerias pode ter, né? Então aqui é legal, se já tem o projeto, pode colocar. Se não tem, depois, quando for realizado o plano de trabalho definitivo, pode ser apresentado, né, nesse meio tempo ser buscado parcerias. A ideia do edital é que ele abre as possibilidades de produção do produtor cultural mesmo, de gestão do projeto. Ele possibilita essas outras parcerias, ele possibilita a comercialização, por exemplo, também, né, para ampliar os recursos do projeto e poder fazer dele maior, além desses recursos que estão sendo fornecidos pelo prêmio, pelo FAC. Então aqui, se já tem apoiadores, pode colocar ali. Aqui os currículos do pessoal que está na equipe técnica lá em cima, né? Não precisa ser muito extenso. E depois links embaixo. 2 links de áudio, de vídeo, né? Tudo que estiver relacionado, de imagens, sites, páginas, redes sociais. Pode ser colocado aí. Se quiserem colocar mais além do que está aí, pode botar um anexo também, né, lá subir como anexo, um outro documento, com os links. Tá? Aqui agora o formulário de apoio à circulação, basicamente o meu sistema, algumas coisas. Aqui, então, os municípios, todos onde vai se circular. A questão dos municípios, ela tem pontuação, né, como a gente já viu, e é importante quando cadastrar ele no sistema, não só no formulário colocar os municípios que são preenchidos lá é que vai ser calculado automaticamente, não o que está no formulário. Então vocês têm que colocar todos os municípios que estão lá e todos no formulário, porque às vezes o pessoal coloca um município e preenche 3 no formulário, né? Então tem que colocar já na página da inscrição todos para poder ganhar a nota que é calculada pelo município do menor Corete. A gente vai abrir aqui depois como é que é, porque quando começa a escrever o projeto no sistema, ele tem uns
4 campos lá que além do formulário aqui que vocês têm que marcar lá, que é a finalidade que vocês vão botar, e tem os municípios também, daí a gente abre depois para mostrar. Tá. Então, título do projeto, municípios, dados do produtor cultural, objetivos e metas, aí tudo igual. Objeto e metas, apresentação, justificativa, esse repete bastante. A ficha técnica, contador, metodologia, rebatimentos culturais e sociais, plano de divulgação, nesse que é diferente, tinha no outro plano de divulgação. Plano de divulgação. Especifica as ações para tornar público o projeto e atingir público previsto, peças, tudo que vocês vão usar, como vão usar. Não tem um limite de valor máximo, mínimo percentual tem que ser usado em divulgação, mas vai ser avaliado na questão de pontuação. Cronograma físico-financeiro, apoiadores, currículos, tudo. Beleza. Nessa categoria é muito importante quem tiver os links, né, que utilize, porque ele é apoio à circulação de um bem que já está pronto para a fruição. Então, é importante que coloque essa amostra desse bem, né, para que os avaliadores possam ver o que ele é. Já passando para a próxima, que é a programação continuada em espaço cultural, já quero fazer um destaque, que é uma leve... Essas finalidades o pessoal já está acostumado, né, em editais anteriores. As 3 finalidades não são novas, né, elas já existiam nos editais que a gente chamava de desenvolvimento da economia e da cultura, edital 11 de 2013 e antes também. As finalidades são iguais, mudaram algumas coisas nas contrapartidas, como vocês podem ver. E essa finalidade especificamente, que antes se chamava apoio à programação continuada em espaços culturais, a gente mudou para em espaço cultural, no singular, porque agora justamente o que a gente quer é que se defina um espaço só e a programação aconteça somente naquele espaço. Antes a gente tinha a possibilidade de fazer em vários espaços, é o que acontecia na maioria dos projetos, e a gente decidiu manter o foco em um espaço que vai receber toda a programação. Então, vocês estão acostumados já com as finalidades, eu preciso esse destaque, que é uma diferença que surgiu nessa finalidade. No qual ocorrerá a programação com apresentação de mapa, fotos do local, capacidade de público e o município e endereço. Dados do produtor, objeto e metas, apresentação, justificativa, ficha técnica, metodologia, batimentos culturais e sociais, plano de divulgação. Programa físico-financeiro, aí tudo igual. Apoiadores. Só lembrar que a programação tem que ser por pelo menos 4 meses, né? É o mínimo que se exige no edital, naquele espaço cultural. Pode ser uma apresentação por mês, ou uma por semana, ou enfim, aí, mas no mínimo 4 meses. O formulário também, após preenchido, ele deve ser transformado em PDF e todos os documentos também são aceitos somente em PDF. Então, todos os anexos têm que ser em PDF. Aqui, para chegar até o... Mostrando onde é que está, né? Às vezes o pessoal acaba baixando o edital e depois liga perguntando para cadê em Word para fazer o formulário, né? Então está aqui, está junto ao edital. Então os anexos aqui estão em Word para baixar, os 3 anexos conforme a finalidade. E mais o termo de declarações, que tem que ser impresso, assinado, escaneado e feito o upload junto com o projeto, né? É obrigatório o termo de declarações. E aqui está essa apresentação que a gente mostrou agora há pouco, né? Os slides estão aqui na apresentação do edital. Isso está na página inteira, começa... A gente abre, quando vocês entrarem no Procultura, vai abrir essa tela, né? E aqui no menu FAQ editais estão disponíveis esses arquivos aqui. Um formulário para cada finalidade, não vão confundir de pegar formulários de diferença. Primeiro que tem assim formulários específicos. E também tem o termo de declarações ali, o anexo 3, que também é uma questão que acaba inabilitando muitas pessoas que esquecem de enviar o termo ou mandam o termo sem estar assinado, e ele é composto de 2 folhas e às vezes mandam só a primeira folha ou só a segunda folha. Nós precisamos um arquivo único com as 2 folhas e assinado.
Matheus está abrindo a tela aqui uma simulação, né, como se a gente fosse inscrever o projeto, pessoa jurídica, né, como é que aparece a tela, que às vezes tem algumas dúvidas ali. Então, já vai aparecer ali a identificação, vão entrar primeiro nessa aba Projetos FAC, né, depois enviar novo projeto, vai abrir ali a identificação do produtor cultural, e aí passo a passo vai abrindo uma janela. Primeiro escolher o edital, vai estar só esse edital, que é o único que está aberto. Dessa abriria o valor, né, que vocês desejam se inscrever. Em seguida, depois do valor, se não me engano, os municípios de realização, que a gente estava falando antes, né, você tem que marcar os municípios de realização do projeto, não o município sede da pessoa jurídica ou da pessoa física.